Nós iniciamos no domingo passado uma nova série de mensagens aqui na igreja. Invisível, mas real. O que não se vê, mas sustenta tudo. Semana passada nós refletimos juntos sobre a fé cristã. E hoje nós vamos refletir juntos sobre algo que eu não sei se você se deu conta, mas nós acabamos de cantar. A gente vai refletir sobre a esperança cristã. No que ela se fundamenta. No que ela espera? Por que ela tem esse nome? E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler o trecho que se encontra entre o versículo 18 e o versículo 25. Caso você esteja sem a sua Bíblia, caso você prefira, esse texto vai ser projetado na TV. Você pode acompanhar a leitura juntamente comigo. Aqui na igreja nós usamos sempre a versão NVI, Nova Versão Internacional do texto bíblico. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 18 e até o verso 25, a Bíblia diz assim: Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor nos fale através da tua palavra hoje. Como o Senhor conhece o nosso coração. Como o Senhor sabe tudo o que nós passamos e o que nós sentimos. Como o Senhor sabe o quanto a esperança que habita em nós precisa ser fortalecida, aumentada pelo poder da tua graça. Então, em nome de Jesus, Senhor, pela tua palavra, fala ao nosso coração hoje, inspira o nosso coração hoje, alimenta o nosso coração hoje, Senhor, de modo que possamos sair daqui conscientes e sensíveis ao fato de que fomos de fato nutridos, alimentados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. A vida da gente tem momentos, fases, em que parece que tudo que a gente consegue enxergar é dor. Quem aqui já viveu o suficiente para reconhecer que é maduro, que é adulto, ou que está perto de lá, já percebeu que o sofrimento é uma experiência inerente da vida. Quem vive, sofre. Em alguma dimensão, em alguma medida. Quem vive, experimenta a dor. Mas há momentos da nossa jornada em que a sensação mais perceptível é a da dor. O quadro mais visível é o do sofrimento. Na vida nós precisamos lidar com as perdas. A gente não sabia, mas num determinado dia, aquele foi o último abraço que nós demos naquela pessoa. Não sabíamos que seria o último. Aquela foi a última refeição que nós fizemos juntos na mesa, mas não sabíamos que era a última. Um dia, inevitavelmente, nós teremos de nos despedir para sempre de tudo e todos que mais amamos nessa vida. Então, na caminhada da vida, nós vamos lidar com a dor da perda. Na jornada da vida, nós vamos ter de enfrentar doenças.
E enfrentar doenças muitas vezes significa se deparar com uma alteração do quadro e das expectativas da própria vida. Projetos são modificados, agendas são refeitas, várias coisas planejadas deixam de seguir o planejado. Por quê? Porque uma enfermidade simplesmente chegou. Ela não disse que chegaria, ela nos preparou para aquilo. Ela não nos preparou para aquilo. Na vida nós enfrentamos muitas espécies de crises. Muitas pessoas têm de lidar, por exemplo, com severas crises financeiras. E a crise financeira muitas vezes impõe uma dor que faz a pessoa olhar e perceber que aquilo que ela já desfrutou num tempo, aquilo que ela já experimentou num tempo, aquilo que ela já teve num tempo, está muito distante da realidade agora. A realidade agora é de mais vulnerabilidade, escassez, limitação, necessidade. E isso impõe uma dor. Não tanto física, mas uma dor que é emocional, uma dor que traz angústia. Aliás, falando de angústia, nós sabemos que na vida nós somos assaltados o tempo todo por incertezas angustiantes, não é? Eu sei que você não fica angustiado na incerteza de pensar, quando acabar o culto hoje, onde eu vou almoçar? Escolho carne branca ou carne vermelha? Como uma massa ou opto por uma salada? Essa incerteza e essa indefinição não nos angustia, ou não nos angustiam. Outras sim, e muito. Quando pensamos nos nossos filhos, quando pensamos nos nossos pais, quando pensamos em situações complexas do nosso contexto profissional, incertezas angustiantes que impõem a nós uma espécie de dor. E aí, queridos, mesmo os mais fortes, sabe, aquelas pessoas que nós olhamos e falamos, olha, ali há alguém que tem uma força emocional impressionante, ou uma força física impressionante. Mesmo os mais fortes, em algum ponto da jornada, sentem o peso de viver num mundo quebrado e incerto como o nosso. Mesmo os mais estáveis sentem a perna chacoalhando na instabilidade dessa vida incerta. E nesse cenário, nesse contexto, quando o que a gente enxerga com mais clareza é dor, é angústia, é sofrimento, nasce uma pergunta silenciosa, mas constante dentro da gente. Muitas vezes nós não verbalizamos essa pergunta. Outras vezes nós só falamos sobre ela com Deus. Mas ela é constante na mente e no coração de quem sofre. E ela pergunta pelo seguinte: até quando? Até quando isso vai durar? Até quando eu terei de viver como se o sofrimento fosse normal? Até quando o luto, a injustiça, o cansaço, o medo terão aparentemente na minha vida a palavra final? Até quando esse negócio vai continuar me consumindo, roubando a minha alegria? Até quando esse negócio vai continuar presente na minha mente, me dando muito medo de dar qualquer passo na minha vida? Até quando eu terei de padecer essas coisas? E talvez você tenha chegado hoje na igreja, nessa manhã, com um sentimento parecido com esse. Você chega aqui como alguém que crê, ou como alguém que ainda crê. Mas a despeito de crer no Senhor, você carrega no peito um coração hoje abatido. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã como alguém que conhece a promessa de Deus, porque conhece a palavra de Deus, porque já leu a Bíblia algumas vezes, porque já ouviu bons sermões que foram ensinados à luz da Bíblia e consolidaram em você algumas certezas de fé. Colocaram na tua mente e no teu coração algumas palavras de Deus que são de fato promessa de Deus, mas apesar de conhecer a promessa de Deus, talvez hoje você não consiga enxergar muita saída para a sua própria vida, para o momento que você se encontra, para esse lugar que você chegou. Talvez o teu sentimento ao chegar aqui nessa manhã é de ser alguém que ainda ora. Às vezes a oração é como um sussurro baixinho, quase sem força, mas ainda ora, porém percebe que passa por um sofrimento prolongado,
que nos primeiros instantes você orava naquela expectativa de vivenciar aquele milagre maravilhoso e que Deus de fato é capaz de fazer, em que as coisas, usando a metáfora da própria Bíblia, da água para o vinho, mudam imediatamente, de um dia para o outro, de um dobrar os joelhos no chão e levantar e o milagre está feito. Só que você percebe que a despeito da oração ser contínua, do clamor, das lágrimas, o sofrimento se mantém, é prolongado. A boa notícia é que Deus não ignora o nosso sofrimento. Ele não é indiferente ao que a gente sente. A palavra de Deus, por ser palavra do Senhor, tampouco ignora o nosso sofrimento. A Bíblia não oferece para a gente uma fé ilusória. A Bíblia não oferece a quem dela se aproxima uma fé baseada em frases de efeito, promessas rasas. Não. E esse texto que nós lemos hoje, em Romanos, no capítulo 8, nos mostra Paulo, o apóstolo, reconhecendo o lugar da dor na nossa vida, o lugar dos gemidos de angústia, o lugar da espera. Está aqui, como em muitas outras passagens da Bíblia, um homem de Deus, o grande apóstolo Paulo, falando da realidade concreta do sofrimento que todo ser humano experimenta. Mas aqui, nessa mesma passagem, ele nos aponta para algo maior do que o próprio sofrimento que a gente passa. Ele nos aponta para uma esperança que é invisível, mas absolutamente real. Por isso hoje nós refletimos e refletiremos sobre esse tema, a esperança que nos faz ver além da dor. Quando tudo é dor, como já cantou certa vez Renato Russo, quando tudo é dor, há uma esperança sobre o crente que permite enxergar além do cenário da dor. A fé cristã não é negação do sofrimento. A fé cristã nunca negou o sofrimento. A fé cristã é a certeza de que existe glória depois da dor. A fé cristã fala da certeza de que existe eternidade depois do luto. Existe redenção depois do sofrimento. E é por isso que essa esperança que não se vê é justamente o que fundamenta tudo para um cristão. O cristão essencialmente não é alguém guiado por vistas apenas, embora ele seja alguém tão apegado à realidade que ele não negue os fatos. Ele apenas sabe que ele é guiado por algo maior do que os seus olhos podem ver. Ele é guiado pela promessa de Deus, e a promessa de Deus lhe garante uma esperança sustentadora do seu coração, sustentadora da sua vida. Nesse trecho da Bíblia que lemos, a partir do verso 18, Paulo começa a responder a uma grande tensão da vida cristã. A vida cristã é feita de algumas tensões. A gente ter de lidar com situações aparentemente contraditórias. E aqui Paulo começa a responder sobre uma grande tensão dessa, que é a seguinte: como viver em um mundo como o nosso, cheio de dor? Como viver em um mundo onde estamos passíveis do sofrimento, tendo recebido uma promessa tão gloriosa? Se os discípulos de Jesus, se aqueles que creem no Senhor, sabem que receberam da parte de Deus uma promessa tão gloriosa, e nós cantamos aqui, repito, nessa última canção, essa esperança, essa glória vindoura, a certeza mais firme que há na alma de um cristão, o dia que ele estará face a face com o seu Senhor, e o Senhor enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Tudo acabará na glória do Senhor. Essa é a bendita esperança do cristão, certo? Mas como viver na tensão de ter no coração essa promessa e os olhos postos num mundo em que impõe a nós o sofrimento e a dor? E aí a primeira coisa que a Bíblia vai fazer aqui, através do apóstolo Paulo, é reorientar o nosso olhar. Porque às vezes o nosso olhar está muito condicionado mesmo
aquilo que a gente está captando à nossa volta. Às vezes o nosso olhar natural permite levar ao coração a ideia de que a realidade é apenas aquilo que nós estamos vendo. Então, quando sofremos, significa que só há para nós de fato dor, angústia, sofrimento, que chegou o fim, que não há saída. E aí na primeira parte, ou no primeiro ponto desse sermão, de 2 apenas, que nós veremos nessa manhã, a Bíblia nos ensina, em primeiro lugar, que a dor é real, mas ela não é para sempre. A dor é real, mas ela não é eterna. Olha o que Paulo fala no verso 18. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Perceba, Paulo não está minimizando o sofrimento. Paulo não está dizendo o seguinte: pare de ser criança, pare de mimimi, toda hora se lamentando do seu sofrimento, se queixando da sua angústia, seja maduro. Não, Paulo não está dizendo isso. Ele não minimiza o sofrimento, ele não nega o sofrimento. Veja, Paulo não está nem espiritualizando o sofrimento aqui. O sofrimento é real. Ele fala sobre nossos sofrimentos do tempo presente, dores reais, dores atuais, sentidas na pele e sentidas agora na pele. Mas o que ele faz é colocar essa dor em perspectiva, irmãos. É extremamente consolador o que Paulo faz aqui, porque ele pega a realidade que nos faz sofrer e leva o nosso coração a lembrar do seguinte: veja, não se compara a dor que é real e faz sofrer, a dor que angustia e tira o sono, a dor que impõe pensamentos muito difíceis às vezes à mente, ela não é definitiva e ela não se compara com o que virá. Ela não se compara com o que Deus já prometeu. Ela não se compara com a glória que ainda será revelada em nós. E Paulo o tempo todo está lembrando os cristãos, e a Bíblia lembrando a você e a mim nessa manhã, a respeito dessa verdade. A nossa vida não se esgota no momento em que passamos pela dor e pelo sofrimento. A nossa vida tem um propósito. Nós estamos caminhando numa direção. Nós não chegamos, por assim dizer, no nosso lar. Nós estamos sendo levados pelo Senhor para lá. E até esse dia chegar, e essa glória se revelar, absolutamente nada pelo qual passamos agora, embora real, pode se comparar com o que há de vir. A palavra que Paulo usa aqui para glória, vai aparecer aqui na sua tela, vem do grego doxa. Essa palavra, doxa, de onde nasce um termo muito comum em teologia. Em teologia nós estudamos doxologia, o estudo da glória de Deus. É uma palavra cheia de peso. É uma palavra no grego que carrega assim muito esplendor. E o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando sobre a glória que se manifestará. Ele fala da manifestação plena da presença de Deus e do caráter de Deus sendo impressa na vida daqueles que creem. Perceba, querido, isso é bonito demais. Paulo está dizendo: olha, tudo pelo que vocês estão passando agora. E se você pega o capítulo 8 do seu começo, você vai perceber que Paulo fala sobre a nossa identificação com Cristo. Se você pega um versículo acima, o versículo 17, ele diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Paulo está falando do Cristo, do Salvador que sofreu, que padeceu, que sofreu por nós, mas que não ficou no túmulo, que ressuscitou ao terceiro dia e reina em glória. E a Bíblia nos ensina que a nossa identificação com Cristo impõe sobre a nossa vida, em alguma medida, o passar pela dor, o passar pelo sofrer. Paulo, escrevendo numa outra carta sua, disse: porque completo em meu corpo aquilo que resta das aflições de Cristo. Os primeiros cristãos não tinham dificuldade em ter de conjugar
fé com sofrimento. Não lhes foi ensinado em tempo algum, como não nos é ensinado pela Bíblia, uma espécie de fé triunfalista que nega a dor, como se nós fôssemos homens e mulheres suspensos da realidade. Todos sofrem, todos sentem, todos choram, todos pranteiam, todos podem passar crises, menos nós, os blindados. Não. A dor também nos forma. Sobretudo, ela forma a imagem de Cristo em nós. E aqui está justamente Paulo dizendo isso: há de ser revelada uma glória, que é a própria presença e o caráter de Deus impresso na vida dos que creem. Paulo está dizendo que essa glória, queridos, não será apenas ao nosso redor. Essa glória não vai ser algo que você vai ver apenas. Ela será revelada em nós, na nossa própria vida. E isso é uma promessa. E essa promessa muda tudo. Porque quando a dor é tudo que você consegue enxergar, o Evangelho te convida a lembrar que ela não é tudo que existe e que ela não dura para sempre. Tem uma música muito bonita do Marcos Almeida, talvez alguns aqui conheçam, que o título dela é justamente esse: Toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. No coração de um cristão, todo sofrer é por enquanto. Porque ele sabe que há uma estação final, há uma glória final, há um lugar em que o Senhor prometeu não haveria mais dor, nem pranto, nem tristeza, nem morte, nem enfermidade, nem pecado. E é para lá que os cristãos olham. No verso 19 até o verso 22, o texto diz assim: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à inutilidade, ou à vaidade, é a mesma palavra aqui na tradução do Antigo Testamento, a tradução do Antigo Testamento para o grego, no livro de Eclesiastes, quando fala sobre vaidade, é a mesma palavra no grego. A criação foi submetida à inutilidade ou à vaidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Você percebe o que Paulo faz aqui? Ele amplia a nossa lente. Sabe o que ele está dizendo? Não é só você que sofre. Não apenas eu sofro. Ele diz: a criação inteira geme. As árvores, os oceanos, os ecossistemas, o próprio mundo que Deus criou, tudo sofre os efeitos da queda. Tudo sofre os efeitos do pecado. Tudo sofre a consequência da ruptura com o Deus Criador. De modo que nós podemos afirmar, à luz da Bíblia, que esse mundo como nós o vemos, não é o que Deus criou para ser. Esse mundo de guerras, esse mundo de violência, esse mundo em que a vida humana é banalizada, esse mundo em que pessoas se tornam instrumentos ou coisas de dar prazer, ou meios de acesso para mim, esse mundo em que, com tanta riqueza, você consegue contemplar tanta miséria à sua volta, esse mundo de flagrante injustiça, esse mundo de uma natureza em descompasso e em fúria, esse mundo que nos espanta pela sua beleza e ainda assim nos assombra com seu terror, ele se encontra nesse estado como uma consequência da queda, bem como a sua vida e a minha vida. A percepção que temos da nossa decadência progressiva, e por mais que você se esforce, e é legítimo que o faça se quiser, para manter beleza, jovialidade, você sabe se tratar de um caminho irreversível. O tempo passa e você envelhece. O tempo passa
e a sua vitalidade não se mantém mais a mesma. O tempo passa e parece que a mente já não tem mais o mesmo vigor. O tempo passa e a força física já não é mais a mesma. Tudo isso é uma expressão de gemido desse mundo que sofre, porque se viu nessa consequente escravidão que o leva à decadência, como acabamos de ler no texto, em virtude do pecado. Mas veja, esse gemido, ele não é um gemido de morte. Veja o que Paulo fala aqui no texto que estamos lendo. Ele fala que a criação geme como que em dores de parto. A mulher, quando sente dores de parto, sente uma dor avassaladora, terrível, mas é uma dor que mexe com as expectativas dela, porque uma vida está sendo gerada. Em alguns instantes ela segurará em seu braço o seu filho, a sua filha, a vida. E o texto está nos ensinando que esse gemido não é de morte, é um gemido de parto, é o sinal de que algo novo está prestes a nascer. Ou seja, o mundo geme em sofrimento, mas ele espera, ele aguarda ansiosamente. Não foi isso que nós lemos no texto? E nós, que cremos, sofremos também, mas sofremos com esperança. Porque na mesma proporção, como o texto diz, que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a criação aguarda a chegada daquele dia em que você e eu seremos o reflexo do próprio Cristo, a face de Cristo resplandecerá em nossa face, o veremos como Ele nos vê, estaremos para sempre com Ele, e a criação aguarda por essa redenção. Nós também, que hoje sofremos, porque cremos, aguardamos com esperança esse dia. E aqui nós temos algumas aplicações para o nosso coração. Você pode estar sofrendo pesadamente agora. Você pode estar passando por uma estação muito difícil. Você pode estar sofrendo por causa de um diagnóstico que chegou e te abalou, e abala mesmo. Você pode estar sofrendo por uma oração que parece sem resposta, e você até diz: eu não estou sendo imediatista, eu não estou esperando que Deus me responda amanhã ou semana que vem. Acontece que eu tenho orado há 3 anos, há 5 anos, por isso. E eu tento fortalecer o meu coração em fé, mas dói demais esperar. Você pode estar sofrendo pela ausência de alguém que partiu. E é difícil lidar com essa ausência. Você não achava que estava pronta. Essa pessoa pode ter partido, inclusive, não pela morte. Ela pode simplesmente ter te deixado. E ao te deixar, sepultou um monte de sonho do teu coração, um monte de projeto da tua vida. Você pode estar sofrendo pela frustração de um sonho que não se realizou. Você sonhava dia e noite com aquilo, planejou aquilo, preparou-se para aquilo, mas foi frustrado. Você pode estar sofrendo hoje, mas ouça isso: Deus não está inoperante, e Deus não está indiferente. E se a Bíblia não mente, e ela não mente, à luz desse texto que estamos refletindo nessa manhã, eu posso te dizer que enquanto você passa pelo sofrimento, se você é um filho de Deus, se você é um cristão, Deus está gerando glória. Essa dor e esse gemido não é de morte, mas é de expectativa por aquilo que está sendo gerado. A sua dor não é em vão. O seu sofrimento não será desperdiçado. Há um propósito maior do que aquilo que os seus olhos podem ver agora. Deus não perdeu o controle. Ele continua no controle. Se o primeiro movimento que esse texto nos lembra é de que a dor é real, embora não seja para sempre, Paulo agora nos mostra como que essa esperança é sustentada. Mesmo quando nada parece mudar, mesmo quando as coisas parecem ficar naquele mesmo incômodo lugar, como essa esperança é sustentada. E esse é o segundo
e último tópico que eu quero refletir com você hoje: a esperança que sustenta vem do que ainda não se vê. Isso é muito interessante. A esperança que nos sustenta não é refém da percepção dos olhos. Verso 23 diz assim: agora, não somente isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, mesmo os que creem sofrem. Mesmo os que já manifestam os primeiros frutos do Espírito, como Paulo diz aqui, sofrem. Mesmo aqueles que sabem que foram, legalmente falando, adotados como filhos de Deus pela obra de Cristo, aguardam, no entanto, a concretude desse dia, quando seremos diante do Senhor aquilo que de fato fomos criados para ser, quando estivermos com Ele na eternidade. Mesmo estes sofrem. Mesmo os que são habitação do Espírito Santo experimentam dores e experimentam angústias. E por quê? Eu não sei se você se faz essa pergunta, eu tendo a me fazer essa pergunta. E a resposta que nós podemos dar à luz da Bíblia para essa pergunta de por que mesmo aqueles que são do Senhor ainda sofrem, é porque ainda não é o fim. Ainda estamos a caminho do nosso verdadeiro lar. Ainda esperamos, com esperança ativa, a plena redenção. Conta-se uma história de um casal de missionários americanos que por algumas décadas fez um trabalho missionário na China, séculos atrás. E que depois de quase 30 anos servindo como missionários na China, já mais velhos, sem tanta força, a agência missionária que os enviou para lá havia trazido eles de volta, enviado novos missionários para a continuidade do trabalho e os havia trazido de volta, colocaram num navio e eles então voltavam num navio e quando chegaram perto do porto, onde desembarcariam com outras muitas pessoas, eles viram de longe um pequeno grupo assim fazendo uma festa com bandeiras americanas e então o missionário virou para sua esposa e falou: veja, querida, os irmãos estão ali fazendo festa com a nossa chegada, celebrando o tempo de nossa dedicação no campo missionário. Seremos abraçados, amados pela igreja e pelos irmãos. Veja que felicidade. E conforme eles foram chegando próximos, eles não reconheceram nenhum daqueles rostos. E se deram conta então que se tratava de um grupo de militares que estava também na embarcação, que estava sendo recebido por seus familiares com festejo. E não havia ninguém esperando pelo idoso casal de missionários. Eles foram embora para casa muito frustrados. O marido mais chateado, meio que revoltado. E quando ele chegou em casa com a sua esposa, começando a cuidar das primeiras coisas em casa, ele muito indignado virou-se para ela e disse: é assim que Deus trata um casal que abriu mão de viver para si para viver para Ele? É assim que Deus trata um casal que saiu do seu país, da sua cultura e de sua casa e foi viver a aventura da experiência missionária num país completamente contrário à sua própria fé? É assim que Deus trata. É desse jeito que a gente chega em casa. E a esposa vira para ele, mulheres costumam ser muito mais sábias nessa hora, vira para ele e diz: querido, vamos buscar a Deus. Ele não gosta do conselho dela, de alguma forma é um pouco debochado, e diz assim: eu fiz isso durante 30 anos, faz você isso então, eu vou para a rua, eu preciso sair. Busque você a Deus e veja aí o que o seu Deus vai dizer. Um missionário. E ele vai para a rua, passa algumas horas fora de casa e volta. Quando ele volta, seu coração ainda está duro. E ele encontra sua esposa na cozinha. Chega perto dela e fala: e aí? Deus então te respondeu? Se é desse jeito que Ele recebe pessoas que dedicaram a vida quando elas chegam em casa? Ela virou para ele com lágrimas nos olhos e disse: sim, Ele respondeu. E o que Ele te disse? Ele me disse que nós ainda não chegamos em casa.
Esse não é o nosso lar. Nós estamos a caminho do lar. Nós esperamos uma recompensa ou um mérito visível, humano, mas não, nós não chegamos em casa ainda. Nós estamos a caminho. E no verso 24, Paulo diz: nessa esperança fomos salvos. Irmãos, isso aqui é tão bonito. É uma das frases mais bonitas e mais profundas da teologia de Paulo. Fomos salvos na esperança. Fomos libertos do pecado, fomos libertos da condenação, mas a plenitude da salvação ainda está por vir. Não estamos mais debaixo da culpa. A graça de Deus reina sobre nós. Não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. Fomos libertos das algemas dele, mas ainda lidamos com a presença do pecado. Ainda lidamos com um coração instável e inconstante, ainda vivemos num mundo quebrado, então aguardamos a plena redenção. Essa esperança é aquilo que nós chamamos em teologia de o já e ainda não do Evangelho. Já fomos salvos, mas ainda não experimentamos da glorificação. Já fomos justificados por Cristo, mas ainda não somos o reflexo da imagem perfeita dele. Seremos um dia, já, mas ainda não. E então Paulo diz na sequência do verso 24: contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Essa é a essência da vida cristã, irmãos. Esperar com confiança por aquilo que ainda não se vê. Porque vida cristã e fé cristã não se sustenta na visibilidade, mas na fidelidade de Deus. O que sustenta a minha vida e a tua vida não é o que nós vemos, é a fidelidade de Deus. Ele é um Deus que prometeu, Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus fiel. Então no verso 25 nós lemos: entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vai aparecer a explicação dessa palavra aqui na tela também. A palavra usada para paciência é hypomone, do grego. Ela significa perseverança resistente, obstinada, cheia de fé. Você percebe o que Paulo está dizendo aqui? Aguardamos pelo que não vemos, mas fazemos isso com paciência. Que paciência é essa? Não é uma resignação passiva. Já viu aquela pessoa que você conversa? E aí, cara, como é que está aquela situação? Rapaz, entreguei para Deus. Entreguei para Deus é a forma cristã do cara dizer que desistiu, né? Entreguei para Deus, felizmente. Ó vida, ó céus, ó azar, ó mundo. Não é essa paciência que a Bíblia diz. Essa paciência é uma esperança que age. Ela é uma perseverança que continua crendo, mesmo quando o cenário diz o contrário. O mundo à nossa volta se levanta. E pode ser que em determinados contextos, o próprio contexto e mundo em que estamos inseridos zombe da nossa confiança em Deus e em sua promessa. Porém, os cristãos continuam aguardando com paciência. Hypomone. Paciência perseverante, ativa, obstinada, cheia de fé. Aplicação para as nossas vidas. Paulo está ensinando que a verdadeira esperança, irmãos, ela não nega a dor. Mas a verdadeira esperança floresce no meio da dor. Isso faz diferença, não faz? Porque se você tem uma esperança que te faz dizer aos quatro ventos que você é imune à dor, que você não vai sofrer, porque você é de Deus, porque a sua vida pertence a Deus, e porque você é de Deus e a sua vida pertence a Deus, você não pode passar por dor, enfermidade ou sofrimento. O dia que a dor, a enfermidade ou o sofrimento chegarem à sua vida, você perdeu a sua fé. Agora, se você tem a consciência de que apesar das dores e dos sofrimentos desse mundo caído, você é capaz de ter uma esperança que floresce na dor, isso é uma demonstração de que você tem uma fé viva e ativa no coração. Olhe para a Bíblia.
Quantos personagens da Bíblia, feitos de carne e osso como você e eu, nós temos a biografia mostrando que sofreram e sofreram pesadamente. Olhe para a história cristã. Quantos homens e mulheres que foram considerados mártires na história do cristianismo, porque em tempos de aguda perseguição não admitiram negar a sua fé. Então eram entregues a arenas com leões famintos, para que fossem devorados e uma plateia assistisse o espetáculo sangrento. Mães que viram seus filhos e filhas terem o couro cabeludo arrancado diante de seus olhos, numa sessão de tortura, olhando nos olhos daquelas mães e dizendo: você não vai mesmo negar a fé no seu Cristo enquanto o seu filho perde a cabeça. John Foxe escreveu um livro chamado O Livro dos Mártires, vale a pena você ler. Há num dos relatos de uma cena como essa, o depoimento de uma mulher, uma mãe que estava lá diante dos seus algozes, vendo o seu filho tendo a parte superior da cabeça arrancada, o couro cabeludo removido, e aquela mãe só podia em lágrimas dizer: filhinho, aguarde por um pouco mais, porque o Senhor tem preparado uma coroa de glória para colocar sobre a sua cabeça. A esperança cristã, irmãos, não nega a dor. Ela floresce no meio da dor. O que sustenta o cristão não é o que ele vê hoje. O que sustenta o cristão é o que Deus prometeu para amanhã. Hoje pode estar muito difícil. Hoje pode estar muito pesado, mas nós sabemos o que Deus prometeu para o fim. E é para lá que nós caminhamos. Você pode até não ver nada agora, mas Ele já começou algo eterno em você. E nada, nem o sofrimento, nem a morte, tem o poder de apagar isso. Tem o poder de mudar isso. Pode ser que você não consiga enxergar o que agora tanto tem esperado. Parece longe dos seus olhos. Pode ser que você esteja cansado das lutas, frustrado, frustrada com o tempo da espera, desanimado pelas orações que parecem sem resposta. Talvez a palavra esperança para você hoje tenha um nome específico. Quando você pensa em esperança, esperança para você é uma oportunidade profissional, esperança para você é um diagnóstico revertido, esperança para você é a reconciliação com alguém, esperança para você é aquela resposta que vai mudar tudo. E talvez a esperança tenha esse nome, essa cara, mas me permita te dizer uma coisa importante. Bem lá dentro do coração, bem lá no fundo, o anseio mais profundo que nós temos não é por coisas. O anseio mais profundo que nós temos não é pela oportunidade profissional. O anseio mais profundo que nós temos não é pela família perfeita. O anseio mais profundo que nós temos não é do amor romântico que vai estar conosco até o fim da vida. O anseio mais profundo que nós temos não é pela profissão que os nossos filhos ou netos escolherão. O anseio mais profundo que nós temos não é para que sejamos curados de uma enfermidade que hoje nos assola, sabedores que somos de que inevitavelmente um dia fecharemos os nossos olhos para sempre aqui nesse mundo. O anseio mais profundo que nós temos, mesmo não dando esse nome, é um anseio por glória. Essa é a sede que nos move. E é isso que nós tentamos encontrar em tantos lugares, glória. A gente tenta encontrar glória na carreira profissional. A gente tenta encontrar glória na beleza física. A gente tenta encontrar glória na aceitação social. A gente tenta encontrar glória na estabilidade financeira. A gente tenta encontrar glória na fama que nos faz conhecidos. A gente tenta encontrar a glória na família perfeita. Mas nenhuma dessas coisas, embora sejam legítimas, ok? Nenhum problema você trabalhar pela sua carreira, nenhum problema você cultivar a sua saúde e a sua beleza, nenhum problema em você batalhar arduamente por uma boa família. Não, nenhum problema. Nenhum problema em você ser reconhecido por fazer bem algo, nenhum problema, mas nenhuma dessas coisas satisfaz plenamente, irmãos. Essa glória que nós buscamos, lá no fundo, ela não pode ser encontrada e nem fabricada nesse mundo.
Nós vamos continuar sedentos de glória, porque a glória que nós buscamos é a glória do próprio Deus. Por isso nós cantamos hoje aqui: no dia quando eu vir tudo o que tens para mim, tua face eu verei, em tua graça estarei, e então os meus temores acabarão escondidos em tua luz. Como eu preciso do teu amor, eu sou livre em ti, Jesus. Onde as ruas de ouro são, uma descrição que João dá em Apocalipse da eternidade, a tua presença me curou. E que as canções do céu exaltem a ti, Senhor, pois não haverá tristeza ou dor, todo sofrimento acabará. A escuridão, choro e temor, tudo em tua presença acabará. Essa é a esperança cristã, essa é a glória que nós buscamos, e muitas vezes buscamos em coisas. Do lado de cada eternidade, irmãos, se nós somos de Cristo, nós já podemos experimentar vislumbres da glória de Deus, não é? Aqueles momentos em que no nosso cotidiano Deus invade a nossa vida com seu consolo, com a sua presença, com a sua paz. Por vezes chegamos num culto como esse e o nosso coração fala: Senhor, o Senhor sabe tanto do que eu preciso, por favor, me conceda nessa manhã um vislumbre da tua glória. E Deus, em sua graça, concede a você esse vislumbre maravilhoso. Você sai daqui, desse lugar, com a alma cheia do Senhor, e você diz: obrigado, meu Deus, por essa porção maravilhosa de vida espiritual comunicada a mim. Nós podemos, do lado de cada eternidade, ter esses vislumbres, mas a grande esperança cristã, ela vai além. Ela está no dia em que nós entraremos na eternidade e contemplaremos para sempre a glória do Senhor. A glória do Senhor. Nós veremos face a face aquele que hoje é invisível. Nós tocaremos o que antes era apenas promessa, e tudo fará sentido. A fé, irmãos, a fé cristã é isso. É confiar no presente, naquilo que só será plenamente revelado e concretizado no futuro. A dor, ela é real, mas ela não é para sempre. O sofrimento, ele é real, e Deus não é indiferente à nossa lágrima, mas a gente não vai chorar para sempre. A glória que é invisível agora será revelada. Ela será revelada em nós, ela será revelada sobre nós, e diz a Bíblia, ela durará para sempre. Ela durará para sempre. Eu não sei em que coisas você tem depositado a esperança da sua vida, mas eu não gostaria de ser um vendedor de ilusões. Eu não gostaria de ser alguém que, preocupado em talvez falar coisas que te agradem momentaneamente, ou encha o seu coração de um desejo assim de corresponder com grande euforia a tudo que é dito, porém apontando para um imediatismo, sabe, apontando e saindo daqui dizendo que se você crer e tiver fé suficiente, amanhã o seu problema não mais existirá, a sua dor estará estancada. E sim, irmãos, eu creio que Deus é poderoso para fazer assim, se Ele desejar. Mas o que eu preciso dizer a você é que se você colocar a esperança da sua vida em qualquer coisa que pode ser tomada de você, você será como um miserável vivendo. Se a sua esperança estiver no dinheiro, ele pode ser tirado de você. Se a sua esperança estiver na sua saúde ou na sua beleza, ela será alterada um dia. Se a sua esperança estiver em outra pessoa, num relacionamento, isso pode ser mudado. A sua esperança e a minha esperança deve estar na promessa bendita do Senhor, de que nós estamos caminhando para o nosso lar, e nós veremos para sempre a glória que tanto almejamos. Vamos orar? Senhor, que o Senhor nos ensine pela Tua palavra, e que o Senhor encha o nosso coração de consolo e de confiança em Ti, através da Tua palavra. Deus amado, nenhum de nós é imune à dor, nenhum de nós é imune ao sofrimento. E, Senhor, somos muitas vezes atravessados por dores que nos machucam demais.
Então eu peço, Senhor, continue sendo o consolador do teu povo, por favor. Continue colocando a tua mão sobre as nossas feridas, Senhor, e nos sarando para a tua glória. Em tua misericórdia, Senhor, concede a nós livramento, concede a nós cura, concede a nós restauração, concede a nós os teus milagres, mas Deus Santo, cumpra o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas no meio dessa estação dolorida, Senhor. Que em nome de Jesus os nossos olhos não sejam impedidos de contemplar o Senhor operando no meio disso tudo. Que os nossos olhos não sejam impedidos de perceber que o Senhor forja em nós a tua própria semelhança enquanto padecemos, mas necessitamos de ti, confiando em ti. E que em nosso coração, Senhor, antes de habitar qualquer tipo de abatimento passivo, que o nosso coração seja movido por essa esperança paciente que é ativa, que nos movimenta na tua direção, que nos faz renovar a confiança em ti e que nos ensina que a nossa fé e esperança estão amparadas não por aquilo que os olhos veem hoje, mas para a promessa fiel do Senhor, que sempre se cumprirá. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.